Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos que contratou novamente, olha que doideira, mesmo com a janela fechada para jogadores que têm contrato com outros clubes, ela segue aberta para quem não tem. E aí o Santos acordou para a vida, pelo menos momentaneamente, e foi lá na Itália buscar Tomás Rincón, volante venezuelano, 35 anos, que disputou a última temporada pela Sampdoria, rebaixada. Mas a gente vai tentar, enfim, entender por que o Santos fez isso. Na verdade, eu acho uma ótima ideia e daremos os motivos em instantes. É jogador da seleção venezuelana desde 2008, ele tem 35, estreou aos 20 e, inclusive, suas duas últimas partidas foram pela seleção da Venezuela, amistosos em que ele foi. No segundo ele foi titular contra a Guatemala, mas também entrou em campo no jogo anterior, dias antes, contra Honduras, jogo em que o Soteldo fez gol, né? E depois ele foi titular junto com o Soteldo na também vitória contra a Guatemala. Ou seja, tá aí jogando pela seleção até hoje e vem para o Santos com um contrato de 1 ano e meio, leia-se até o fim de 2024, e caso alcance algumas metas que não foram divulgadas, mas olhando a imprensa italiana, me parece que é uma questão de convocações para a seleção. Não estou cravando, é só o estudo que eu estou fazendo aqui, procurando. Vamos aguardar os próximos dias para ver se alguém vê se é isso mesmo, ou se tem outros pontos. E se alcançar essas metas, renova por mais um ano. E por que eu estou falando isso? Para informá-los, né? Que pode chegar até o fim de 2025 esse contrato. Outra, porque por mais que seja um cara de idade avançada, né, para o mundo do futebol, ele segue jogando na seleção, está num ciclo de Copa do Mundo e por mais que a Venezuela nunca tenha jogado uma Copa, em 2026 serão 48 seleções. Isso é um detalhe importante. O Rincón pode sentir que jogando constantemente aqui no futebol brasileiro, sendo titular por um time que a gente espera seja decente, ele pode ir para uma Copa. E é a última chance, né? Depois, daqui 7 anos, ele não vai. Daqui 3, dá para tentar, ainda mais numa seleção com uma concorrência menor, como é a da Venezuela. Então, eu espero que isso possa servir como motivação. Lembrando, de novo, vão 48 seleções para a próxima Copa, por isso que a chance da Venezuela talvez seja a maior de sua história, né? O que eu falo? Depois do contrato, ele foi revelado pelo Zamora, da Venezuela, passou pelo Táchira, que a gente tem algumas memórias tristes. De lá foi para o Hamburgo, da Alemanha, onde jogou por 6 anos. Depois ele ficou 2 anos no Genoa, apenas 6 meses na Juventus. Todo mundo tá falando aí, né? Esse jogador da Juventus e tal. Mas foi só por 6 meses, foi um segundo turno de campeonato italiano. Aí ficou em Turim, mas no lado Grená, 5 anos no Torino, estava a 2 na Sampdoria. Jogou a última temporada em que a Sampdoria foi a lanterna. O elenco era horroroso, não sei até que ponto ele tem culpa, mas caiu. E se eu falo que quando o Santos contrata jogador de time rebaixado do Brasil eu não gosto, eu também não vou super elogiar, só porque na Itália e habla, né? Ele que é venezuelano, então ele habla. Na Itália o pessoal parla. Se eu tiver errado, por favor me corrijam. Eu não falo italiano. Ele vem de graça, como você... De graça o contrato, né? Não é compra, ele vai ganhar muito dinheiro em salários, não tenho dúvida disso. Como vocês sabem, porque a janela está aberta só para quem estava desvinculado de outros clubes. E aí você pode até questionar, como eu vi pessoas questionando. Pô, mas a Sampdoria não quis? Pois bem, fui pesquisar, passei as últimas horas pesquisando, depois do resenha, claro, e vi que, tentou, né, a Sampdoria tentou continuar com ele, chamou para negociar, discutiu essa questão, e que não teria dado certo, principalmente por uma questão de economia. O cara queria ganhar bem e ia jogar uma Série B na Itália, né? Então, ganhar bem com menos dinheiro entrando no clube, talvez a Samp tenha olhado e falado, isso aqui não vai dar. Ficou livre no mercado e acabou optando por vir ao Brasil. O que, no caso do Santos, é muito importante. Primeiro, porque é um jogador decente, né? Que o Santos não tem lá muitos. Mas segundo, porque vai na mesma tese de originalidade em busca do mercado internacional. A notícia, eu vou chegar lá, no que eu estou falando de originalidade. A notícia foi dada, primeiro, pelo Gianluca Di Marzio, que é um jornalista italiano de 200 anos, aí todo mundo conhece por ser especialista, né? É um Fabrizio Romano mais velho, digamos assim. Fabrizio Romano das antigas, por ser especialista em transferências. E ele deu essa notícia, era
5h44 da manhã aqui no Brasil. Eu até assim que acordei, quando eu começo a me preparar para o resenha, dei até o famoso retweet para já espalhar para o pessoal, e pouco depois foi de fato confirmado. Daqui a pouco a gente vai ter ali as matérias de UOL e GE. E o portal Meu Peixão, né, tinha dado interesse há alguns dias. E aí quando o Gianluca Di Marzio deu hoje cedo, eu fui ler algumas matérias em italiano, buscar informações sobre essa possível vinda, e gravei o botão, né? O botão do dia que saiu de manhã. Se você não viu, eu soltei um botão do dia na manhã dessa terça. E lendo matérias aí sobre o tal do Morelos, o colombiano que tá no Rangers, tinha lá, né? Sites escoceses falando que o gigante Santos vai atrás do Morelos e tal. Então, assim, quando você vai lá fora, é o gigante Santos. Quem tenta diminuir o Santos são seus próprios dirigentes incompetentes, parte da mídia que não valoriza o Santos, mas lá fora é muito difícil apagar essa imagem do Santos, e tomara que jamais se apague, é claro. Então, quando você vai num Furt, que falou isso, eu nem sabia da situação do Santos, eu só vi que era o Santos e quis ir. Quando você vai num Rincon, você ainda tem pelo menos um argumento de que o time é o Santos, tem nome. É claro que sei lá, digamos que o Alexis Sanches não venha, o Pereira aí, o chato do Pereira que não discute. O cara vê a Liga Brasileira e fala, pô, não tô afim de ir pro Brasil. Super entendo. Mas, quando o cara topa voltar pra América do Sul, topa jogar no Brasil, vê o nome Santos, tem essa força. Então o Santos tem que investir mais nesse tipo de contratação. E eu não tô nem falando que precisa ser gringo, mas é que o gringo às vezes vai saber menos da situação real do Santos em relação aos brasileiros. E tem a força do nome, né? Sempre lembrando os vídeos de Sul-Americana, principalmente de Libertadores, e agora do Aguirre, né? Eu fiz com comentários na mídia internacional sobre a certa ação do Santos. E sempre tem lá o Gigante Santos, o time do Pelé, um grande clube brasileiro. Enfim, os elogios são fortes. O Santos tem que aproveitar isso, eu imploro por isso, para essa diretoria, para a anterior, para que vem por aí, tem que aproveitar essa visão que eles têm para ser original. Original, algo que você pode ser também, essa transição foi boa, hein? Com presentes da Golcase, olha só, capinha da camisa listrada, capinha da camisa 3 atual, homenagem à Nigéria, capinha com, com você de bonezinho, aí você pode botar o seu nominho, capinha com a camisa azul de 2 anos atrás. São várias capinhas, tem outras. Cadê minha rosa? Minha rosa tá aqui, ó. A rosa eu realmente uso no meu celular. Eu gosto de rosa, né? Vocês já perceberam isso. E tem várias outras capinhas do Santos e capinhas de outros. Tem de outros times, tem de outros desenhos, enfim. Tem outros produtos. A bolsa que eu tenho, a Golcase, inclusive, mandou uma bolsa belíssima do Santos. Tem garrafinha, né? Térmica para você beber sua água, enfim. Tem muitos produtos e qualquer um desses produtos você pode usar o cupom Eu Vim de Santos, o QR Code está aqui na tela, mas se você entrar no site direto, que o link está aqui na descrição, você usa lá na Golcase o cupom Eu Vim de Santos, que é frete grátis. Em caso de capinha, se você comprar 2, leva 4, seja original, que nem a Golcase é, e o Santos foi ao contratar o Rincon. Só que aí, originalidade, ok, mas era uma posição que é necessária? Um primeiro volante, porque ele é primeiro volante mesmo, tá? Não esperem armação do Rincon, é primeiro volante. No máximo aquele lado a lado com alguém. O Santos tem jogado, né, o ano inteiro com 2 volantes mais de marcação, um ao lado do outro. É necessário? E minha resposta é sim. Para mim, quanto mais jogadores de qualidade, melhor. O Santos pode ter aí 400 volantes, né? Mas tinha muito volante ruim, tem muito volante ruim. O pior acabou de ser mandado pro Ituano, ok, mas você esvaziou, você repôs com qualidade, agora sim, pelo menos superior a esses caras. Eu vou tirar o Jean Lucas dessa conta, porque obviamente ele é superior a todos, mas o Nonato, o Alisson e o Sandro lesionados, você precisava repor. Camacho, Dodi em uma fase, Rodrigo em péssima fase. O Rincon tem tudo para ser melhor que eles. Claro que a gente não vai cravar aqui que ele vai chegar sendo melhor, mas a carreira dele é melhor. E não é só porque jogou na Itália, tem bagre na Itália, tá? Tem um monte de bagre na Itália. Mas é porque o futebol dele mostrado em Gênua, Sampdoria, Torino, Seleção, a Juventus um pouco menos, é superior a Camacho, que não vai pisar na Itália, a Rodrigo Fernandes, que tá numa fase assim, louco para ir pro Peñarol, ao próprio Dodi, que infelizmente decaiu muito.
é um jogador que, estando bem fisicamente, em forma ele tá, né? Pra quem entrou no Instagram, você viu que ele é neri, né? Porque não pode ser fake neri, porque fake neri significa doping. Você não pode se dopar. E se você não pegou essa referência, desculpa, eu assisto o Rodrigo Góes. Inclusive, ele podia fazer um vídeo sobre o shape, né? A aesthetic do Rincon. Forma de jogo, quero dizer. Se ele chegar em forma de jogo, bem pra jogar, eu acho que tem tudo para ser titular e formar um meio campo forte com o Jean Lucas e mais uma peça. Se é o Nonato, se é o Lucas Lima, se não é nenhum deles e sabe Deus que o Aguirre vai fazer, é outra história. Mas se o Rincon estiver bem e o Jean Lucas estando bem, 2 jogadores do meio campo são eles. Cadeira cativa no time titular e o resto a gente discute. Então eu acho que sim, tinha que contratar volante sim. Mas não tem que contratar meia? Tem. Há meses. Urgente. Mas também tinha que volante. Eu não vejo problema. Resumindo, perdeu 3. Mandou o Balheiro lá pra Itu. Sandro e Alisson machucados. Não precisa de um? Precisa. Senão, vocês vão ter que aguentar o Camacho aí entrando todo jogo. Aí vocês não querem, né? Nem eu. Muito bem. Como eu falei, é um primeiro volantão mesmo, né? Dá pra você pensar em informações só ele de primeiro volante. A G. Lucas e mais alguém. Ou ele com um outro volante, o Dodi, enfim, sei lá. E eu acho que o Rodrigo vaza no time nessa. Mas enfim, de repente você quer 2 brucutu, você perde o passe, mas Rodrigo e Rincon, enfim, acho que tem variações aí, é sempre importante. Não é só o time titular, é também elenco. É preferível ter um Rincon titular com o Dodi no banco do que o Dodi titular e entra o Camacho, e entra o Balheiro. É sempre preciso ter elenco. E aí eu fui, para contextualizar e terminar o vídeo, eu fui procurar, claro, essas famosas estatísticas do Rincon, que é um volante mais pegador mesmo, é mais de desarme. Você não vai achar belíssimos passes, armação de jogada do Rincon. Eu não estou esperando isso. Eu estou esperando alguém que pegue a bola no meio campo, solte para o Jean Lucas e o Jean Lucas passe a armar o time, ou outro meia, né, que a gente tanto reza. Mas eu fui pegar estatísticas de qualquer jeito, lembrando que o contexto ele jogou o Campeonato Italiano, os outros estão jogando o Campeonato Brasileiro. Vai chegar entregando a mesma coisa? Não sei. Significa que é melhor ou pior? Não dá para saber. Por exemplo, no caso do Basso eu falei muito isso, né? É o Arouca jogando contra o Porto, aí os números são ruins. Mas o Arouca jogando contra o Portimonense, de repente os números são melhores. Você precisa de contexto. E a gente só vai descobrir o contexto quando ele chegar. Mas os números são bem razoáveis, assim, decentes para alguém que acabou rebaixado. Por exemplo, ele tem mais interceptações por jogo do que o Rodrigo e o Camacho, mas tem menos que o Dodi. Ele desarma menos do que o Rodrigo Dodi. Né? Desarma não. Chega pro desarme. Tenta o desarme, né? Vai pro combate. Mas, por exemplo, o Rodrigo é driblado, segundo o SofaScore, mais de 2 vezes por jogo. 2,4 em média nesse brasileiro atual. O Rincon, 0,9 no italiano. Não é um cara de tomar drible, pelo menos não na última temporada italiana. Toma cartão também, bastante, mas de drible, não. E o Rodrigo toma drible e cartão, né? Então a bola passa e o cara não, aí ele toma cartão. No caso do Rincon, não tá passando ninguém. Então, por mim, tudo bem. Recupera mais a posse pro time do que o Rodrigo Dodi e o Camacho. Eu fiz a comparação com eles 3, tá? Em termos de passes, tem uma boa média de aproveitamento, 83% na última temporada. O Camacho, que joga menos, teve 86%. O que, se você reclamar, por exemplo, do Sérgio Xavier falando no último domingo, né, do Santos e Fortaleza, que o Camacho entrou porque tem um bom passe, se você vê um número frio, ele acerta o passe. Mas que passes são esses? São passes ofensivos, passes que quebram linhas, passes que armam o time? Não. O do Rincon também não é muito isso não, vamos deixar claro. Mas ele acerta mais que o Rodrigo, bem mais inclusive. Passes no campo de ataque, ele tem uma porcentagem muito boa, de 89, perdão, superior ao Rodrigo, bem superior. E no campo de defesa também, 76 a 68, bem superior ao Rodrigo. Eu acredito que o Rincon venha para substituir o Rodrigo Fernandes, que enfim vai realizar o seu sonho de sair do time do Santos, porque, meu Deus, como o Rodrigo parece não estar afim de jogar pelo Santos. Achei uma contratação, de novo, original, sou a favor. Agora a gente tem que torcer para ser uma contratação que se transforme em reforço, que fortaleça de fato esse meio-campo sofrido que o Santos tem, porque, meu Deus, bom, todos os setores são sofridos, mas o meio-campo há anos é um buraco, é um oásis, tem um latifúndio, uma plantação de soja inteira por lá. Enfim, eu falei que ia ler as matérias do UOL e do GE, esqueci, vamos ver se tem alguma coisa nova, né? Coisa diferente. Ah, lembrei, pô, ótimo, o UOL já me jogou na cara o que eu tinha esquecido.
O Santos anunciou via grupo de zap que eu não estou lá para setoristas, e aí os setoristas começaram a postar, anunciou. Até isso causou alguma confusão em alguns torcedores que não achavam o anúncio do próprio clube para a torcida, né? No Instagram, Twitter, enfim. Isso só vai acontecer caso os exames sejam positivos. E por que é importante a gente falar caso os exames sejam positivos? Porque o Vargas não passou nos exames. Todas as informações dão conta de que o Rincon vai passar nos exames, por isso que o Santos se sentiu à vontade para avisar os setoristas. Mas os exames estão programados para quarta-feira. Ele voa da Itália para o Brasil na madrugada de terça e chega amanhã de manhã para assinar o seu contrato. Aí o Santos deve fazer o seu anúncio. O UOL também cita que ele foi titular em 30 dos 38 jogos da última temporada lá na Itália, no campeonato italiano em si. Em 4 ele foi reserva e entrou. Ele é bastante substituído, é uma questão que me preocupa. Ele foi substituído mais ou menos em metade dos jogos. E não sei se cansaço, se tática do time. A gente vai ter que observar isso, mas é algo que preocupa, né? Sempre sendo substituído. Se bem que no Santos também os volantes são sempre substituídos, né? Não à toa a gente reclama de Camacho, o Baleiro entrando. O Baleiro, no caso, até outro dia. No GE, vamos ver se tem alguma coisa diferente. Não tem, mas fala, olha esse trecho aqui. Tomás Rincon, volante marcador, como eu falei, que costuma atuar à frente da zaga, também disse. E olha só, são características parecidas com a de Rodrigo Fernandes. Eles devem brigar por uma vaga. Se é achismo ou apuração de quem escreveu é outra história. Mas pelo menos a pessoa que não está assinado o texto tem a mesma impressão que eu. Por fim, no UOL fala que o Santos ainda busca outras contratações. A gente sempre lê isso, fica com esperança e depois se decepciona. Eu espero que o Rincon não nos decepcione. Beijo, boa sorte para ele. Tchau.